Senhores telespectadores, por aquelas imagens que viram, já todos compreenderam onde estamos. Na Vila da Nazaré. Bem, eu sou suspeito porque eu andei aqui em pequenino e, de certo modo, esta terra é quase a minha terra, mas realmente acho que é uma das mais lindas povoações do litoral português. Há outras bonitas, sem dúvida, pois claro que a Ericeira também é bonita e aquelas da costa alentejana, mas esta Nazaré, vista aqui de cima, das arribas, o casario, a enorme praia, a Nazaré é uma maravilha. Além da paisagem, a Nazaré tem a história. E eu, quando venho a Nazaré, venho sempre à procura da história. Não lhes escondo que chego aqui, venho ao sítio, arrumo o carro e entro aqui exatamente nesta ermita. Entro aqui, olho para o altar, levanto os olhos para uma doce Nossa Senhora que lá devia estar e hoje ela não estava lá. Eu não lhes escondo o meu desgosto, eu pensei que diabo, então agora até a Nossa Senhora roubaram, nem a Nossa Senhora escapou, mas o que é que se passa? Perguntei-me, eu não tinha razão nenhuma, ninguém roubou a Nossa Senhora. O que acontece é que ela estava a ser destruída insensivelmente. É que não era só eu quem tinha tanta simpatia, tanta amizade àquela imagem, não? Era toda a gente. Bom, ao passo que eu olhava, mirava e pronto, ia-me embora, havia muita gente que não fazia isso. Olhava, raspava e levava um bocadinho para a lembrança. Havia outros, traziam um retrato, uma pionese, bumba, espetavam na Nossa Senhora. Em resumo, a Nossa Senhora, já com vários séculos de existência, estava quase a ser destruída. A Irmandade fez o que tinha a fazer, guardou-a, fez bem. É esta imagem, é uma imagem que eu penso que é do século XVII. Enfim, não é nenhuma obra-prima, mas é uma imagem que incorpora a devoção, a fé e a crença de muitas centenas de gerações. Eu próprio não me esqueço que era pequenino, tinha 6, 7, 8 anos e era aquela imagem que eu rezava. Essa imagem da minha infância está hoje no museu, acabamos de a ver. É outra novidade da Nazaré, é o Museu de Arte Sacra. Abriu o ano passado e eu acho que foi um grande progresso. São peças que estavam no santuário, estavam guardadas, naturalmente, estavam escondidas e hoje toda a gente as pode ver. Claro que não é assim um grande museu, isto não é o Louvre, mas é um museu de coisas comoventes. Bom, a prata, isto são ainda peças de prata, é o que resta. Sabem que os franceses, quando passaram por aqui, saquearam e levaram 2 carros completamente carregados de toda a prata que se tinha acumulado. Isto é o que sobrou, que estava fora. Não deram por isto, mas há outras peças. Olhem, isto são chifres de elefante que vieram no século XVIII, portugueses ou nazarenos espalhados pelo mundo, devem ter caçado um belo elefante e disseram, pois o marfim é para a Senhora da Nazaré. Além, aquela casula, é uma casula indiana, foi oferecida por marinheiros que andavam embarcados na carreira das Índias. Para mim, a peça mais interessante, não diga mais bonita, mas a peça mais interessante deste museu é a que lhes vou mostrar a seguir.
Esta pedra estava antigamente na Ermida da Memória e penso que é uma das mais antigas imagens da Senhora da Nazaré. Como sabem, a Nazaré é uma cidade da Galileia onde o menino Jesus nasceu. É a cidade do Natal, a cidade do presépio. E o que se vê aqui é realmente a Virgem com o menino ao colo, está provavelmente a amamentá-lo, e há mais 3 figuras, que são, com grande probabilidade, os Reis Magos. Portanto, isto é um presépio, Nossa Senhora do Presépio. Ninguém vê aqui nem o cavalo, nem o Dom Fuas Roupinho, nem o tal servo que era o diabo, nada disso aqui está. É a Senhora da Nazaré, a Virgem do Menino Jesus. No piso inferior àquele em que se encontra um museu, está instalado o arquivo da Irmandade. Eu queria dizer-lhes que este arquivo, que eu hoje visitei pela primeira vez, foi para mim uma completa surpresa. É um arquivo de uma extrema importância. Há aqui milhares de documentos. Tenho na minha frente, por isso, vejam, são documentos do século XVI, do século XVII, do século XVIII, que são relativos não é só à Irmandade da Nazaré, são relativos a toda a sociedade portuguesa desta época. Pois bem, nenhum só destes documentos está microfilmado. Nenhum só está copiado, está registado. Se houver aqui um desastre, isto tudo perde-se para sempre. Há peças tão importantes como eu tenho aqui um registro, foi um registro feito aqui pela Irmandade dos seus próprios documentos. Começam nos inícios do século XVI. Vêm aqui referidos documentos de Dom Manuel, de Dom João III, Dom Sebastião, dos Filipes. Tudo isto e são assuntos que não são puramente da Nazaré, são assuntos nacionais. E entre eles, queria-lhes falar de um livro que eu acho que é uma vergonha para os portugueses nunca o terem publicado. Está na minha frente, são 2 volumes, 2 belos volumes, manuscritos, e também eles nunca foram copiados, nunca foram... Estão aqui. São exemplares absolutamente únicos. Sabem o que isto é? Isto é uma espécie de História da Nazaré, escrita em 1841 pelo ermitão da Real Capela, quer dizer, era um padre que estava aqui, tinha um nome, era José de Almeida Salazar. O padre José Salazar, que era um escritor razoável, dedicou-se a escrever a história da Nazaré. Mas uma história a que não falta graça. Vou-lhes contar, por exemplo, este episódio. É um pequeno episódio. Trata-se das invasões francesas. Os franceses são finalmente expulsos do forte, vão a fugir por essas ruas. Agora vejam o que acontece. Vinha outro francês fugindo por umas travessas que tinham uns arcos junto à praça do terreiro deste sítio, e estava a uma das janelas, junto ao dito arco, uma senhora chamada Dona Ana, filha do cirurgião Joaquim de Oliveira. E esta, pegando de um vaso de flores que ali tinha, atirou com força sobre o inimigo e, dando-lhe nas costas, caiu o soldado sem sentidos em terra. Descendo a dita senhora para acabar de o matar, sucedeu passar ao mesmo tempo ali outro soldado francês que pegou nela e a levou consigo para o forte, com tanta felicidade que não encontrou ninguém no caminho que lhe disputasse a fuga. Bom, outra história que conta aqui
é da moça que durante a dominação francesa era uma moça muito bonita, muito bonita. E todos os soldados franceses andavam atrás dela. E ela dava sorte, dizia que sim e tal, e marcava encontro à noite no Soberco. Bom, vocês deviam ver o que era o Soberco para perceber o que isto é. O Soberco é assim uma crista, de um lado fica o terreiro da vila e do outro lado fica a falésia pavorosa que atira até ao mar. E ela lá os convencia a irem até ao Soberco e dizia que sim, que talvez, que à noite no Soberco, não sei o quê, e em suma levava os namorados ao Soberco. E os pobres dos franceses começavam a sonhar com ela, mas quando davam por si já estavam no outro mundo. Ela com um golpe, o francês ia lá parar abaixo. Essa rapariga ficou célebre como heroína da resistência. O que é espantoso é que este livro, com toda esta história, pormenores absolutamente inéditos, com um estilo corrente, ainda hoje perfeitamente legível, se encontra aqui, neste estado, e ninguém ainda tenha aparecido para o editar. Eu estou-me a lembrar do nosso poeta António Nobre, que é dos editores do meu país estranho, que é deles que não sabem editar. Outra novidade da Nazaré, e muito positiva para quem se preocupa com as coisas da história, é este ofício. É um ofício já desta semana, em que o presidente do IPAAR comunica ao presidente da Câmara da Nazaré que o IPAAR foi autorizado a tomar posse administrativa da ermida visigótica de São Gião. Bom, a data, como veem, é já desta semana, estamos em 97, é um passo a mais num caminho que se vem a arrastar há mais de 30 anos. Tenho aqui o artigo pelo qual o Eduino Garcia, que é um esquecido arqueólogo local, dava notícia deste extraordinário monumento. Extraordinário por isto. Em Portugal são raríssimas as coisas visigóticas. Que eu saiba, há 3 monumentos visigóticos. É realmente a Sé da Idanha, que é o mais importante de todos. Há aquela joia que é São Frutuoso de Montélios, ao pé de Braga, e há São Pedro Balsemão, na região de Lamego. E pronto. Julgava-se que para sul não havia nada. Eis que aqui, junto da Nazaré, portanto, muitas léguas para sul, aparece uma igreja visigótica. Estava transformada em palheiro, foi muito difícil limpar isto, consolidar o que estão a ver. Isto foi tudo agora especado pelo IPAAR há 2 anos, ou pouco mais, porque tudo isto ameaçava a ruína. Bom, mas isto já é meio caminho andado. Quer dizer que estamos a fazer alguma coisa no sentido de não deixar destruir esta joia visigótica. Bom, os meus telespectadores, que sabem muito bem que o valor relativo das coisas, pensam, mas então que importância tem lá isso dos visigodos? A gente olha para isso, parece um palheiro, já está, tem telhado, não tem nada, que importância tem os visigodos? Bom, é que a questão é exatamente essa. A importância dos visigodos na história portuguesa é esta. Vou tentar, em 2 palavras, resumir. Como sabem, o nosso país foi colonizado e aculturado inteiramente pelos romanos. Os romanos estão aqui perto de 5 séculos, mas depois vêm grandes grupos de povos do leste, povos germânicos, um dos quais é realmente o grupo dos visigodos.
Os visigodos não eram muito numerosos. Penso que os que chegaram a Portugal seriam uma dezena de milhares ou pouco mais. Apesar disso, eles dominaram sem dificuldade os exércitos romanos. Bom, e dominaram, é interessante pensar nisso. Há um escritor na época que dizia que os proprietários romanos eram mais bárbaros do que os próprios bárbaros. E era por isso que realmente as pessoas não resistiam assim muito aos bárbaros. Os meus telespectadores, eu não sei, já uma vez lhes contei aquela fábula do ladrão e do burro, e o rico avarento com um burro carregadíssimo de moedas de ouro, e vêm lá os ladrões. E o avarento diz: foge, burro, foge, foge, olha que os ladrões agarram-te. E o burro perguntou-lhe: então, e se os ladrões me agarrarem, o que é que eles me fazem? Olha, obrigam-te a carregar esse ouro todo para eles? E o burro respondeu-lhe: olha, a mim tanto me faz carregá-lo para eles como para ti. E por isso não correu e ficou em poder dos ladrões. Parece que foi uma coisa mais ou menos assim que se dá com as invasões bárbaras. As populações instaladas não resistiram porque eram mais bárbaros os romanos do que os próprios bárbaros. E poucos visigodos, uns exércitos, alguns milhares de homens, apoderaram-se de toda a península e até de uma parte da França, da Narbonense. Tudo isso era a monarquia visigótica. Ora, isso tem importância, eles pouco fizeram, como veem, há hoje meia dúzia de capelas em Portugal, simplesmente são os visigodos a origem da nobreza portuguesa. Todos os meus telespectadores passaram pela escola primária e disseram que, antigamente, a sociedade dividia-se em clero, nobreza e povo. Não lhes explicaram a origem dessas classes. Eu, por hoje, falo da nobreza. A nobreza eram os antigos proprietários visigóticos, que diziam que se distinguiam pela raça, e era verdade, eles eram de outra raça. Era a tal nobreza de sangue azul. É claro que quem não trabalha tem sempre o sangue azul. Quem tem a pele trigueira e queimada é que não tem sangue azul, porque se não notam as veias. Eles eram uma nobreza de sangue azul, era uma nobreza militar, eram cavaleiros. Os nossos últimos marialvas ainda são cavaleiros, uma nobreza cavaleira, e que associava a ideia da nobreza à ideia de não trabalhar. Eles tinham o direito a viver à custa da terra que os outros cultivavam. Essas características são instaladas exatamente pelos proprietários visigóticos. A sociedade visigótica veio a cair diante da invasão sarracena. Ela durou, posso lhe dizer, 2 séculos. O século VI e o século VII são séculos de monarquia visigótica. Mas depois aconteceu isso. Nessa altura vêm lá os mouros e os lavradores, os camponeses, voltaram a pôr a mesma questão. Tanto lhes fazia estarem a trabalhar para os seus amos visigodos como para os seus amos sarracenos. Trabalhar por trabalhar, tudo era trabalhador. Bom, e como sabem, no ano de 711, os exércitos muçulmanos atravessaram o Estreito de Gibraltar. Tem aqui um quadro ingênuo e encantador. Mostra a Batalha de Guadalete. Foi quando os mouros e os cristãos se encontraram, os cristãos foram derrotados e o que vem aqui é nem mais nem menos que o rei Rodrigo, já vencido, a despir o seu fatinho de rei, olha a coroa que está no chão, e a pôr um fato de mendigo para fugir da batalha, levando consigo um tesouro. Está ali o rei Rodrigo a esconder o tesouro. O tesouro era a imagenzinha da Senhora da Nazaré. O pobre rei Dom Rodrigo caminhou,
até que chegou a um sítio onde a terra acaba e o mar começa. E aí escondeu a sua imagem. Há lá uma gruta e ele meteu-a lá muito bem metida. É essa a origem da lenda do milagre da Nazaré. Devo dizer que nessa altura tudo era milagres. Era o tempo dos prodígios. A gente em todos os livros, em todas as situações, acha milagres. Vou contar alguns que não estão hoje bem lembrados. Certo sábado, estava a ser um sol magnífico, como hoje. 16 caçadores de Lisboa foram até ao Algarve para fazer uma caçada. Imaginem que eles caçaram um veado magnífico. Bom, mas era sábado. E no sábado não se deve comer carne em honra de Nossa Senhora Santa Maria. O que é que os caçadores estavam com muita fome? Dos 16, 8 disseram, quero lá saber. Esfolaram o veado e comeram o veado. Os outros 8 disseram, não, hoje é dia de guarda, não provamos carne, em honra da Senhora Santa Maria. Olha, palavras não eram ditas, cai ali a morama toda em cima dos caçadores. Dos 16, estão a ver o que aconteceu. Os 8 tinham comido carne, mataram-nos todos. Os 8 que tinham feito jejum, salvaram-se todos. Outro prodígio que se contava nessa altura era o dos frades de Monsaraz. Os frades estavam lá, coitadinhos, não tinham nada que comer, mas havia ali umas cabras montesas que, apesar de selvagens, se deixavam ordenhar. E os frades viviam do leite daquelas cabras montesas. Mas havia lá um frade, não se contentou com o leite. As cabras, além de leite, têm cabritos. Pois foi um maroto de um frade, esfolou um cabrito, assou-o e comeu-o. Resultado, as cabras nunca mais lá foram. E os frades tiveram que mudar dali por culpa do tal frade que tinha comido o cabrito. Era o tempo dos prodígios e aqui também aconteceu um prodígio, um grande prodígio. Vinha um cavaleiro à caça, era o Dom Fuas Roupinho, almirante do Dom Afonso Henriques. E ele cavalgava a rédea solta atrás de uma corça que se levantou no mato. A corça veio direta àquela pontinha e lançou-se sobre o mar. O cavalo já ia também a saltar, quando o cavaleiro disse, valha-me Santa Maria. E como a Santa Maria estava lá realmente escondida no buraco onde o rei Rodrigo a tinha metido, a Santa Maria valeu-lhe, o cavalo estacou e o cavaleiro salvou a vida. Como é que, eu agora faço uma pergunta, Senhora da Nazaré quer só dizer isto, a Senhora que amamenta, a Senhora do presépio, a Virgem do Menino Jesus. Como é que ela se transformou nesta Senhora que está na Lapa e salva o cavaleiro? Bom, penso que é tudo uma composição do tempo dos prodígios, feita por um frade de Alcobaça, Frei Bernardo de Brito, que veio aqui, ele era erudito, eu acho que ele deve ter conhecido aquela igreja de São Gião, a igreja visigótica. O último rei dos visigodos foi o rei Rodrigo. E o Frei Bernardo de Brito, ao fixar aqui o rei Rodrigo, os seus últimos passos no mundo, estava realmente a pensar na igreja visigótica aqui dos Campos da Nazaré. Foi, não foi? Olhem, vai sair um livro, um belo livro, do Dr. Pedro Manuel Pereira Penteado, sobre Nossa Senhora da Nazaré. É um livro erudito, um livro extremamente bem investigado, em que conta, até tem aqui
o retrato do tal Frei Bernardo de Brito. Vai ser agora editado, é mais um milagre da Senhora da Nazaré, porque é a confraria quem o vai editar. Um outro livro saído agora sobre a Nazaré, este, enfim, é claro, não tem essa envergadura histórica. É um livro do Sr. João Granada e que também mostra até que ponto as antiguidades da Nazaré estão agora na moda. Estão e nunca deixaram de estar. Porque desde que ali, onde a terra acaba e o mar começa, erigiram a pequena ermida em honra da Senhora da Nazaré, da Senhora do Presépio, até hoje que continua o culto do milagre de Dom Fuas Roupinho. Durante o espaço de muitos séculos, a fama desse prodígio nunca foi interrompida.